Não, eu acho que isso só piora a situação do Hugo Moura. Não adianta ele pegar uma cortina de fumaça, mudar de assunto, que é um assunto seríssimo, que tem que ser discutido, porque o que está todo mundo esperando é a punição desses vândalos que invadiram o Congresso, que ocuparam o Congresso durante 2 dias e não deixaram funcionar. Ah, Couto. Qualquer outro assunto que ele for discutir agora, antes da punição, Aham. deixar isso para 45 dias, ninguém, daqui a pouco vem Natal e o assunto morre. Ele não vai reassumir a presidência da Câmara, ele é um ex-presidente em exercício. O Couto, Não manda mais nada, quem comanda a Câmara é o Sóstenes e companhia. virou bagunça, né? Eu ia falar aqui que eu li sua coluna também no UOL, que fala justamente sobre isso, né? Que o Congresso virou as costas para o Brasil e chegou ao fundo do poço. É, é. Não, mas realmente chegou num ponto que eu nunca vi, em 60 anos que eu trabalho em jornal, uma situação parecida com essa. Um presidente da Câmara tão desmoralizado, nem o Severino Cavalcante, que acabou sendo empichado e tal, chegou a esse grau de degradação da autoridade. É impressionante. Aquela imagem dele tentando chegar na cadeira, o que fizeram com ele, pô, ele devia ser o maior interessado em punir esses golpistas. Né? Um dos deputados chegou a colocar a perna na frente para não deixar ele passar, tentar derrubar o. Como é que ele pode agora presidir a Câmara? Com que moral? Com que autoridade ele vai reassumir o cargo? Qualquer que seja o assunto que vão discutir, antes de punir quem fez aquilo, mais uma tentativa de golpe contra o Estado de Direito, enquanto esse pessoal não for punido, ele não vai ter autoridade para fazer coisa nenhuma. Boa, Couto. E em resposta à viralização do vídeo do influenciador Felca, o governo federal anunciou que vai enviar para o Congresso um projeto de lei de proteção de crianças e adolescentes online. Em paralelo, a Câmara dos Deputados definiu, como a gente mostrou, a criação, na próxima quarta-feira, na semana que vem, dia 20, de uma comissão geral para discutir a sexualização e a exploração das crianças nas redes sociais. Marco Antônio, a gente está vendo que, na verdade, esse é um tema que vinha sendo denunciado há bastante tempo, né? E agora o Felca, que é um grande influenciador, um grande youtuber, tem um grande alcance, falou sobre o assunto e muita gente tem, felizmente, tentado surfar nessa onda, né? O que é positivo porque o debate é válido. De qualquer maneira, ele poderia ter sido travado já antes desse vídeo do Felca, né? Ah, sem dúvida alguma, né? Porque o problema ele já existia, né? Ele está escancarado aí não só pelas redes sociais, mas por vários processos que já foram desencadeados também, não é? Então, digamos assim que aquilo que a ciência política chama de conjuntura crítica, não é? Ou seja, um momento muito específico acabou de certa forma abrindo a possibilidade desse debate vir a público. E talvez o governo também ele só tivesse condições nesse contexto, na medida em que ele tinha uma agenda, sobretudo a agenda fiscal, a agenda econômica, que parecia ser prioritária em relação a isso. Né? Então, o momento todo conspirou. Agora, o problema, ele já estava dado. Não é? Eu acho que é isso, eu acho que essa questão, Diego, ela é muito importante. Não é? Ou seja, o debate público no Brasil não pode ficar à mercê da conjuntura. Tá? Ou seja, é preciso recuperar a capacidade dos partidos, dos parlamentares, das comissões, dos governos, não é, de mapearem aquilo que é importante para o país, aquilo que de alguma maneira tá, preocupa mais a sociedade e começar a discutir e colocar isso na agenda, tanto governamental quanto do Congresso, independentemente de ter ou não algum fator externo que impulsione o debate. Ou seja, a gente precisa construir saídas, porque diagnósticos de situações, tá? Indicadores, censo, tá? E um conjunto de informações que mostram um conjunto de problemas que tem no país, a gente já tem. Agora o que acontece é isso, a gente está sendo escravo da conjuntura, escravo da capacidade que se tem de entrar e sair temas em determinado momento. Tomara, tá, que esse tema seja discutido adequadamente, tá, com todas as visões possíveis, né, mas pensando sobretudo na segurança e nos momentos de vida que a criança tem que ter para poder ter um crescimento adequado, não é? E um processo de desenvolvimento pessoal extremamente saudável, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista mental, digo.
É. O professor, aproveitando que você falou disso, vou te fazer uma pergunta aqui, porque tem duas frentes. O coach quer perguntar também, já te passo, coach. Tem um Fala pessoal que... primeiro, Pedro. Tem um pessoal, coach, pode ser para você também essa pergunta, que quer regular as redes sociais, o governo quer isso, fazer a regulação, aproveitar esse debate para trazer ordens, né, para o uso da internet. E os deputados mais à direita, né, os bolsonaristas, eles querem focar no assunto da adultização das crianças e adolescentes, né? Era a mesma pergunta que eu queria fazer para o professor Marco Antônio. Pensamos juntos. Qual é a chance concreta desse debate levar a uma lei, alguma regulação, não só da proteção das crianças, que é importantíssimo, tem prioridade, mas de regulação das redes? Sabe, que não se admite essa discussão. Lá na Câmara teve uma comissão especial que montaram, lá durou 2 anos, 3 anos, e no fim não foi nem a votação. Hoje não tem mais nada. Criaram uma comissão especial lá que sumiu. Por que quer dizer, a gente sabe, porque o Diego já falou, né? Porque a direita não quer regulação nenhuma. Eles querem a terra de ninguém, a lei do Trump. É isso que eles querem. Então, eu fico um pouco cético de que isso possa avançar realmente no Congresso, porque a oposição a qualquer regulação das leis das Big Techs é violenta lá dentro. Os lobbies, né, das plataformas das Big Techs, sabe, a gente fica desarmado diante do poder, do poderio econômico que eles têm, e agora com o apoio do presidente dos Estados Unidos, né? Como é que a gente enfrenta isso? Coach, o Diego, super válida a preocupação, e a gente tem um conjunto de exemplos que justifica, né? Agora eu sou mais otimista em relação a isso, porque o tema é criança. Tá? E quando o tema é criança e todo mundo tem uma criança em casa, a gente sabe, de alguma maneira, os efeitos e as implicações que isso pode ter imediatamente. Eu não vejo como dissociar, Diego, a discussão do problema da adultização da regulação de redes. Tá? Porque boa parte do problema acontece por meio de redes, por meio de influências, né? Por meio de pessoas que têm grande público e se aproveita disso para monetizar tudo na vida, né? Tudo virou um mercado, inclusive a vida das pessoas. Tá? Então, assim, o Congresso brasileiro já produziu boas CPIs que trataram do tema, que resultou na melhoria do ECA, resultou em políticas públicas, resultou em várias questões, inclusive, Couto, à luz de divergências que pareciam incontornáveis, não é? Então, essa questão ela já começa com um bom ponto de partida, que é vendo segmentos que são antagônicos demonstrando a mesma preocupação. Agora falta esses segmentos conversarem e falarem, olha, o centro aqui é a criança. O centro aqui é promover, tá, com que a criança seja criança no tempo certo e tenha um desenvolvimento e um crescimento cuja sua saúde mental seja preservada. Eu acho muito difícil a gente não encontrar, pelo menos, algo próximo do consenso em relação a isso. E que, de certa forma, nos leve à preocupação com a regulação das redes. Não dá para fazer isso dissociando da regulação, porque a própria pessoa que está envolvida nesse processo diretamente a partir do depoimento da Felca é um influencer, é alguém que, de alguma maneira, tá, usa as redes para poder buscar, tá, não apenas projeção pública, mas recurso também. Perfeito. Professor Marco Antônio, quero agradecer o senhor pela participação aqui conosco, viu? Um abraço e uma boa noite. Boa noite a você, boa noite, o Couto, até a próxima. Um abraço. Valeu. Tchau, obrigado. Ô, Couto, vamos ver, né? Vamos ver o que sai agora com essa discussão aí no Congresso. Esse é um tema que tem que ser discutido, entre outros, né? Voltar a discutir os verdadeiros problemas do país e não ficar discutindo anistia como estão fazendo o ano inteiro até agora.